Fala, amigos esquematários, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Um vídeo difícil de fazer, né? Brasil eliminado da Copa do Mundo de 2026. Brasil 1, Noruega 2. Um resultado que traz muita frustração aos brasileiros, até pelo que foi o jogo. Tinha tudo para o Brasil sair vitorioso e, na minha humilde opinião, assim, o Brasil perdeu para ele mesmo. O Brasil podia ter. Teve o jogo nas mãos, teve a chance de resolver a partida, o que não aconteceu, e a Noruega fez isso. Quando a Noruega teve a oportunidade, no caso, né? E, cara, um jogo difícil, né? Ainda mais depois do jogo, falar, né? Controlar a raiva, evitar palavras erradas. Mas, o que podemos dizer? Não, nossa grande dúvida para esse jogo é como é que o Ancelotti montaria a seleção para enfrentar a Noruega sem o Paquetá, né? Que era o titular dele. Muito se pensou no Danilo, no Fabinho, fazendo aquele meio de campo, mas acabou entrando o Martinelli. O Brasil jogou um 4-2-4, onde logo de saída a gente toma um gol aos 3 minutos que estava corretamente impedido, mas que sinaliza ali um alerta com um buraco enorme entre o meio e a defesa, mas depois o Brasil consegue se ajeitar. O Brasil força o jogo terrestre, fecha as pontas e faz a Noruega canalizar todo o seu jogo no Haaland. E o Brasil conseguiu fazer tão bem isso no primeiro tempo que toda vez que o Haaland pegava a bola, conseguia ter sempre dois jogadores marcando ele. Tanto que ele acabou não criando, não conseguiu nem finalizar, acho que teve uma finalização. Foi aos 36 minutos do primeiro tempo que conseguiu dar a primeira finalização. Então, defensivamente estava fazendo sentido. Apesar da Noruega ter maior posse de bola no primeiro tempo, estava fazendo sentido esse jogo e a gente estava criando. Os quatro jogadores no ataque estavam conseguindo abrir os espaços. Vinícius Júnior estava procurando o jogo, estava criando boas jogadas, e tanto que o Lanzo Bento sai nisso. Contra-ataque, uma roubada de bola. O Brasil abre a defesa da Noruega ao ponto da bola chegar no Matheus Cunha de frente pro gol, livre de marcação, sofreu um carrinho e um pênalti. E aí vem a primeira frustração no jogo, porque eu não sei por que o Vinícius Júnior não bateu o pênalti, ou o Matheus Cunha. Se eu não me engano, na fase de grupos, quem bateu o pênalti, que teve pênalti pro Brasil, foi o Matheus Cunha. E o Vinícius Júnior é o cobrador oficial do Real Madrid, cara. Lógico, acho que o Mbappé revezou, mas ele era o cobrador oficial do Real Madrid. É o principal jogador da seleção brasileira, é o artilheiro do Brasil na competição. Por quê? O Bruno Guimarães bateu pênalti. Essa é a primeira dúvida, porque assim, na carreira dele até então, ele só tinha batido três pênaltis. Então, por que no jogo decisivo de mata-mata ele foi bater o pênalti? Não faz sentido nenhum. Ali, pra mim, ou era o Matheus Cunha com a camisa 9, que sofreu pênalti, que ganhou a posição na Copa, porque ele começa no banco, não foi lá. E o Vini Júnior tá com a bola embaixo do braço, cara, entrega pro Bruno Guimarães, que bate muito mal. Muito mal. Ele dá uma paradinha, ele vê o goleiro não se mexe, abaixa a cabeça, bate do jeito que o goleiro ama. Fraco a meia altura, fácil, não tão no canto, fácil do goleiro defender. Uma defesa incrível do goleiro e a primeira grande chance desperdiçada. Depois a gente ainda consegue criar mais algumas oportunidades com o Vini Júnior. Teve um outro cruzamento do Martinelli que passa perto. Tem um cruzamento no final do primeiro tempo que, se o Martinelli tivesse a altura do Haaland, provavelmente teria marcado. Mas enfim, meu tempo acaba em 0-0. Apesar da maior posse de bola da Noruega, eu entendo que o Brasil jogou melhor. Inclusive, deu o dobro de finalizações, teve mais ações próximas ao gol do adversário. Enfim. Pro segundo tempo, o Ancelotti coloca o Endrick e a Noruega também faz duas alterações, que é um jogador no lugar do Musa, que eu não sei pronunciar o nome dele, e o jogador no lugar do Sorloth, que é um centroavante de 1,96 m, está a Copa toda jogando de ponta. E põe o Bob, que também é outro ponta, botando mais velocidade e mais criatividade para abrir a defesa brasileira e tirar aquela marcação dupla de cima do Haaland que funcionou. Por outro lado, o Ancelotti aposta ali na entrada do Endrick no lugar do Matheus Cunha, até mesmo pensando na velocidade. O Matheus Cunha tirando o pênalti, ele não fez mais nada no jogo, ele não estava bem na partida. E pensando que o Brasil teria a oportunidade de contra-ataque, e foi o que aconteceu, o Brasil conseguiu achar espaço na defesa onde exigia a velocidade dos atacantes, o Endrick era uma boa opção. E logo no começo do segundo tempo, o Vini Júnior meteu uma bola espetacular pro Endrick, sai cara a cara um goleiro,
o menino adianta mal e chuta pra fora. A segunda grande chance do Brasil perdida. E assim, eu fico muito frustrado porque desde o começo da Copa eu defendo o Endrick como titular. E, pô, eu ainda acho que faltou o Ancelotti. Pô, se era pra ter começado com o Igor Thiago contra o Marrocos, tinha que ter começado com o Henrique. Faltou botar o Henrique pra jogar um tempo inteiro contra o Haiti, enfim, voltou a botar ele como titular contra a Escócia, onde já estava classificado, para num jogo mais importante já tá ambientado com a Copa, ele não sentir pressão, não sentir nervosismo. E foi isso, assim, o Endrick ele entra no segundo tempo, ele que tem a fama que tem, por ser um cara que sai do banco e marca gol, por ser um cara decisivo, sentiu a pressão de uma Copa do Mundo. Num lance que ele tava sozinho, cara um goleiro, ele ia adiantar mal a bola, ajeita errado o corpo. Assim, na transmissão, eu tava assistindo pelo SBT, o Alexandre Pato, que foi um bom centroavante, fala que percebeu que ele parecia que ele ia tentar o drible em cima da hora de desistir e bateu. Percepção de um ex-jogador profissional que joga a posição dele. Então, eu vou tomar isso como verdade, que talvez ele tenha pensado em driblar o goleiro, chegou em cima da hora, tomar muito em cima e resolveu chutar. Então, assim, decisões erradas que ele tomou aí naquele momento para perder uma grande oportunidade. E depois disso, cara, ficou um jogo mais preso, onde o Brasil tinha muita dificuldade de criação. E como eu falei para vocês antes, quando a Noruega faz as substituições que faz, é para abrir a defesa brasileira. E o cara que entrou no lugar do Musa, que normalmente eu não sei pronunciar o nome dele, vou até. Mano, não sei. É Andrés alguma coisa, quer ver? Vou até compartilhar com vocês aqui a tela do SofaScore. Deixa eu pegar aqui, ó, a formação. É este cara aqui, ó. Andrea, sei lá como é esse nome aqui. Mas ele entra e dá duas assistências. Uma jogada pelo lado, onde ele cruza a bola. E o Haaland ganha do Gabriel Magalhães na área, né? Como eu chamo no outro vídeo, o Magalhães e o Alisson. Magalhães, Alisson e Haaland se conhecem muito bem. O Haaland como centroavante do City, o Magalhães como defensor do Arsenal e o Alisson como goleiro do Liverpool. E era uma das nossas preocupações a bola aérea. Tanto que a gente comentou no pré-jogo que o Brasil deveria forçar a Noruega a buscar o jogo terrestre, onde o Brasil era superior em marcação. E na bola aérea, cara, a gente falou, é muito preocupante porque você tem dois jogadores muito altos, que é o Sorloth de 1,96 e o Haaland de 1,95. O Sorloth saiu, mas ainda tinha o Haaland, que na primeira oportunidade que ele teve, ele guardou. Foi a primeira vez que ele conseguiu finalizar sozinho. O Magalhães não marcou ele bem, e quando o Magalhães tentou se recuperar no lance, na trombada de corpo, o Haaland ganhou, cabeceou no canto 1-0. O Neymar entra no jogo, o Brasil parece muito afobado, e depois que o Brasil toma o gol, o Brasil continua fazendo aquela jogadinha de buscar o Neymar no meio e ficar virando a bola, procurar espaço, só que começou a ficar afobado. Começou a fazer chuveirinho na área, começou a tentar chutar de qualquer jeito de longe, e, cara. Buscar bola aérea contra o time que é a média de 1,90 é muito difícil. Tivemos outras duas oportunidades, né? Teve quase um golaço contra o jogador da Noruega, que o goleiro fez uma defesa absurda de cobertura. E teve o lance do Casemiro, que ele recebe na área sozinho, ele não bate no gol nem cruza, ele dá um chute, uma bica pra fora, que não fez sentido nenhum aquilo. E o Brasil, naquele desespero, sofre um contra-ataque. De novo, aquele jogador que entrou no lugar do Musa deu as duas assistências, deu o passe para o primeiro gol e deu o passe para o segundo, onde o Haaland, do que não dá para entender, porque assim, o Magalhães não era ele não é para o Magalhães fazer marcação individual no Haaland. Porque nesse lance ele não estava no Haaland? Porque nesse lance o Danilo estava dentro da área fechando o bate e o Magalhães no meio, quase na meia-lua. Eu sei que é para fazer a cobertura, mas não vi nenhum jogador da Noruega, porque não dobrou a marcação dele. O Haaland recebe, domina, olha pro gol, ajeita o corpo, escolhe o canto e bate. Ele não sofreu nenhum combate, não sofreu nenhuma pressão. E assim, não é que foi um lance rápido, ele dominou, olhou, ajeitou e bateu. Cara, ele teve tempo para fazer tudo que ele queria e ele é um dos melhores centroavantes da atualidade, né? Ele perde pro Harry Kane, provavelmente, perde provavelmente pro Haaland, mas é um dos principais centroavantes da atualidade. Bateu no canto, o Alisson acho que não foi mal. Ele até chega perto, mas não defende. Pra quem é culpando o Alisson, gente? Ele tava fazendo um bom jogo até o primeiro gol do Haaland.
Teve um lance no primeiro tempo que no finalzinho o Odegaard fica cara a cara com ele e faz uma baita defesa. E também tem outro lance antes do primeiro gol que há um chute no canto ele defende. Então ele estava indo bem no jogo, estava fazendo defesas importantes. Só que aquilo, né? O gol de cabeça não tem como culpar o Alisson e o segundo gol agora também não tinha como culpar ele. Mas enfim, de novo, eu sei do discurso que eu mesmo levo, que ele não é goleiro milagreiro, né? É o goleiro que vai ganhar o jogo, mas também, pô, não dá pra botar nas costas dos dois gols, né? E depois do 2-0 meio que clima de velório, o Brasil tentando qualquer coisa, nesse tentar qualquer coisa, acha um pênalti. Porque é isso, o pênalti foi achado, foi um chuveirinho na área e o pênalti foi um jogador da Noruega deixa o bração na cara do Casemiro, juiz dá pênalti. E assim, outro cara horroroso. Casemiro? Também, mas não, tô falando do juiz. Juiz bizarro, pênalti no Matheus Cunha, claro, precisa do VAR pra marcar. Teve faltas no Vini que ele não deu. Tem um lance no meu tempo que o Vini dribla o zagueiro puxa ele pela camisa e o juiz não dá falta. Outro lance no segundo tempo que dão na canela do Vini e não falta. Então, assim, o juiz horroroso, mas ele não foi responsável pela eliminação, mas horroroso. E aí ele resolveu dar o pênalti pro Brasil, o Neymar foi lá, deslocou o goleiro, fez o que ele sabe fazer, que ele é talvez um dos melhores cobradores de pênalti da atualidade. 2-1, e aquilo. 2-1, o juiz deu mais um minuto, a Noruega se livrou da bola, e o Brasil teve a chance de ter uma última subida, tentar fazer uma última pressão, e aí a bola caiu no pé do Casemiro, que só dá uma bica pro meio da área sem nem olhar. Cara, é o último lance. Ele tava sozinho. Não custava ele carregar, buscar uma tabela. Por que caralhos? A bola caiu no pé dele, ele baixou a cabeça e deu um bicão pra dentro da área. Sendo que ele tava próximo da área. Não é que ele tava de trás do meio de campo e jogou por causa do tempo. Ele tava próximo da área. Ele podia buscar uma tabela, ele podia ter buscado um outro jogador melhor que ele pra talvez fazer esse cruzamento. Mas é isso, foi a cara do desespero e também o Casemiro, cara. Assim, na carreira, brilhante volante, ídolo do Real Madrid, os cacete, mas assim, nesta Copa, horroroso, lento. Eu lembro que no primeiro jogo contra Marrocos ele só correu menos que o Alisson, por exemplo. E, cara, no jogo anterior contra o Japão, ele já foi ali um holofote por não conseguir acompanhar o jogador do Japão. E nesse jogo do Brasil, cara, ele tem um lance dentro da área que ele perde. Aí sofre um pênalti, depois tem esse lance que ele joga, chuta de qualquer jeito, enfim. Decepção, e assim, isso mostra o caos que foi a seleção brasileira. Esse ciclo 2022-2026 foi uma bagunça, várias crises na CBF, vários escândalos na CBF. Aí teve o Diniz, mano, pô, o Diniz, cara, ele era técnico do Fluminense e da seleção brasileira ao mesmo tempo. A gente voltou pra década, sei lá, de 30, de 20, quando o técnico da seleção também treinava time. Cara, é um absurdo aceitar que o Diniz fosse técnico de clube da seleção um tempo. Aí depois veio o Dorival Júnior. Aí foi a novela Ancelotti, que não veio, depois veio. Cara, assim, um caos no comando técnico, um caos da CBF cheio de escândalo, de presidente sendo tirado, entrando novo. E uma preparação da Copa extremamente esquisita, onde cravavam que o Neymar não ia, o Neymar foi, daí o Neymar vai machucado, um monte de corte aí durante a Copa e na Copa, um pouquinho antes da Copa, 2 meses antes da Copa, e durante a Copa você perdeu um monte de jogador, então o Estevão se machuca, o Rodrigo se machuca, o Wesley se machuca, o Rafinha se machuca, o Paquetá se machuca, o Neymar vai machucado. Então, cara, bagunça, baderna total, assim, desorganização. O Ancelotti também teimoso, a gente falando, desde o jogo de Marrocos, dá pra ver que o Brasil tem um buraco na defesa. Uma campanha patética do Brasil nas eliminatórias, patética, patética, horrorosa campanha do Brasil nas eliminatórias. Dava pra ver que existia um buraco desde o primeiro jogo contra o Marrocos entre a defesa e o meio de campo que nunca foi sanado e estamos eliminados, né? E é isso, cara, sabe?
Agora é o seguinte, o que que a gente vai fazer? Beleza, estamos eliminados. Tem a Copa 2030 aí. Vai ser meio uma bagunça? Porque, velho, nesse ano já tem que decidir que vai ser pra Copa de 2030. Vai ser o Ancelotti? Tá decidido, porque foi renovaram o contrato dele. Mas vai mandar embora ou manter? Vai manter? Beleza. Já tem que começar a planejar, já fazer uma reformulação. Alisson, assim, não cabe mais na seleção brasileira. Alisson, não cabe mais Ederson, não cabe mais Marquinhos, Casemiro, Alexandro, Danilo. Cara, essa foi a última Copa do Neymar. O Neymar não estará na próxima Copa. Então tem que começar a trabalhar com a seleção sem o Neymar. Ele se despede com gol, se mete com raça, brigando, mas acabou, sabe? Então já deu pra Paquetá também. Cara, pequenas coisas sobram dessa Copa do Mundo. Poucos jogadores provavelmente vão estar de 2030. É a pior campanha da seleção brasileira em Copas desde 90. Isso porque ainda teve o jogo do Japão que foi virar no final, né? Mas enfim, eu tô puto como qualquer brasileiro. Cara, não posso falar as palavras que eu gostaria de falar, não posso ofender as pessoas que eu gostaria de ofender aqui, mas é isso. Então, eliminados para Noruega, um mar de erros da nossa seleção. A gente perdeu para Noruega porque a seleção quis perder. Você quer que eu vá de trás para frente, frente para trás. Então, assim, defesa. Magalhães no segundo tempo foi, sabe, no primeiro tempo o Magalhães e Marquinhos marcando em dupla, o Haaland funcionou. No segundo tempo ficou só com o Magalhães e não conseguiu segurar. Assim como não consegue segurar o cara na Premier League. É impressionante como o Magalhães não consegue é, vencer um jogo inteiro contra o Haaland. É impossível o Magalhães conseguir. Então o gol do Haaland, o Magalhães marca ele errado, marca a distância. O segundo gol ele ainda combate. Aí o Danilo, que foi para que era, sei lá, por algum motivo tinha que marcar o Haaland no segundo gol, também marcou a distância, não faz time nenhum. Ainda pro meio de campo, Casemiro, que, porra, cara, cara a cara com o goleiro, dá uma bica pro lado, tentando cruzar ou qualquer merda dessa. E no último lance do jogo, abaixa a cabeça e chuta a bola pra dentro da área, como se fosse um jogador qualquer da quarta divisão, sabe? Não teve cabeça ali pra, tipo, pô, é o último lance. Vou tocar pra alguém que sabe jogar, ou pelo menos eu vou olhar pra onde eu tô chutando essa bola. Jogo pro meio da Noruega onde tinha dois zagueiros e um goleiro. Não é que tinha um jogador ali que foi disputar a bola, ele só abaixou a cabeça de uma bica. O Bruno Guimarães, que perdeu o pênalti, que não, essa eliminação passa nas costas dele, que não faz de nenhum esse arrombado ter batido o pênalti, sendo que ele só bateu três pênaltis na carreira dele, porque ele quis bater um pênalti em tempo normal, num jogo do Brasil, num mata-mata de Copa. Porque ali ele resolveu virar batedor de pênalti. Aí, cara, o Vini, pra mim, ele tinha feito um bom primeiro tempo. Ele tava indo muito bem, pra mim, ele é o principal nome da seleção. Segundo tempo, o cara não jogou. Simples assim, o Vini não conseguiu aparecer e volta aquilo que a gente sempre criticou o Vini, principalmente na última Copa e nas eliminatórias. Falta o protagonismo, falta o cara pegar a bola, botar embaixo do braço e resolver. Na fase de grupos, ele foi esse cara. Ele foi esse cara contra o Marrocos, foi esse cara contra o Haiti, jogou bem contra a Escócia. Aí chega no mata-mata, nada, entendeu? Inclusive, porra, Vini, você tinha que chamar o Bruno Guimarães e falar, não, parceiro, esquece. Vai ser eu que vou bater o pênalti. Eu sou cobrador oficial do Real Madrid. Eu sou artilheiro do Brasil na Copa. Não, não, não. Eu vou bater o pênalti. E a mesma coisa pro Matheus Cunha. Cara, tu é o camisa 9 da seleção. Você é o fazedor de gols. Sofreu o pênalti, parceiro. Bate, velho. Chama a responsa. Bater pênalti contra a Haiti é fácil, tem que bater pênalti contra a Noruega no mata-mata. E da Noruega, né? Tipo, não é França, não é Espanha, não é Inglaterra, não é uma Alemanha, é a Noruega, beleza. Tem seus méritos, pô, grande, uma seleção muito bem arrumada, com nomes muito interessantes como Odegaard e Haaland. Mas, porra, cara, quem é a Noruega na fila do pão? Qual o peso da Noruega em Copas do Mundo?
sabe? E a gente simplesmente aceitou a derrota. Depois do 1-0, o Brasil parou de jogar bola. Não que estivesse jogando muito, mas só parou. Enfim, e para finalizar o pacote, né? Aí você tem também o Endrick, que, cara, eu tô muito decepcionado com o Endrick. Eu sou palmeirense, então óbvio que pô, torço muito pelo moleque. Cobrei aqui para ele ser titular desde o início da Copa, até porque eu acho ele muito melhor que o Matheus Cunha e que o Igor Thiago. Então, os pares dele são bem inferiores a ele, então eu acho que ele merecia sim ser titular. Só que, porra, Endrick, na sua grande chance na Copa, não faz, cara. Ah, só tem 19 anos. Tá assim, mano. Se for usar essa desculpa, nem leva. Quem tá na Copa do Mundo é os melhores jogadores do planeta. É o prime de cada país. Se você não tá pronto, cara, então nem vai. Entendeu? O Endrick fez lá o gol que acabou sendo anulado contra o Haiti, que parecia que é isso mesmo, a gente tá pedindo espaço. Aí contra a Escócia ele não teve oportunidade de jogar. Aí contra o Japão, que ele entra, joga médio, não é que ele jogou mal, mas também não teve aquele brilho que a gente esperava. E contra a Noruega, era sua chance, Hendrick. Você ia fazer 1-0 e ia ser ovacionado. Mas por mais que o Brasil tomasse a virada, era sua chance de cravar, tipo, eu tenho que ser titular da seleção. E, cara, você só deu mais munição pra, tipo, você não jogar. Mas é isso. É, Foi uma bagunça o ciclo de Copa, troca de treinador, troca de presidente da CBF, um monte de escândalo, uma seleção que não jogou nada nas eliminatórias, jogou nada na Copa América, e o resultado tá aí. Então, eu acho que continuando com a Copa do Mundo, mas sem o Brasil, né? E o Brasil iguala, né? Esquecendo isso, né? A sua pior marca histórica. Desde quando começou a Copa do Mundo, lá em 1930, o máximo de tempo que o Brasil ficou sem ganhar foi 28 anos, que foi de quando começou a Copa até o primeiro título. E ficou 28 anos porque teve duas guerras mundiais aí no meio. Detalhe, só um pequeno detalhe. Teve duas guerras mundiais aí no meio, que acabou não tendo Copa, e também porque aí também a gente perdeu uma final em 50. Voltamos igual a esses 28 anos. Parabéns aos envolvidos aí. Estão de parabéns e com direito a um 7-1 no meio desse processo, né? Então é isso. Então é isso. Agora o que sobra pra gente é torcer contra a Argentina, né? Ainda vamos nos manter a seleção mais campeã da história das Copas. Porque a Alemanha, a Itália nem foi e a Alemanha foi eliminada. Mas é isso, só pra gente que torcer contra a Argentina, torcer contra a França, a França não virar triplo Mbappé, cada vez mais não virar o maior jogador da história das Copas. É isso, só pra gente isso, só para o Brasil torcer contra. Sendo que a gente era sempre a seleção que torcia pra ser campeã. Mas é isso, gente, já me alonguei muito, já fiz o desabafo, e é isso. Até a próxima. Falou.